Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia, louvado seja Deus. Vamos já começar nosso estudo de hoje, né? E aí, como é que foi o sábado? Bem, graças a Deus. Louvado seja Com a Deus. benção. Bom dia, Eurides. Bom dia, Luciene. Que Deus abençoe vocês, tá? Por estar aqui conosco. Bom dia, que Deus abençoe a todos. Amém. Muito bem, pessoal. Antes de começarmos aqui, né? Vou aproveitar esse momento aqui para agradecer a vocês, tá? Nós vamos fazer esse estudo em duas partes, tá? Em duas partes. A primeira parte eu vou falar só o começo, né, da vida no campo, o plano de Deus. E na segunda parte eu vou entrar mais como evangelizar a cidade a partir do campo. A gente vai ver o plano ideal de Deus. A gente vai ver também algumas situações que existem hoje, né? Pessoas que não estão conseguindo ir para o campo. E o que fazer diante disso, tá? E depois nós vamos analisar quem vai estar na cidade onde as pragas estiverem caindo, tá bom? Possivelmente quem vão estar, né? Mas o que fazer hoje? Tá? Qual o plano de Deus para a sua igreja hoje? Baseado na Bíblia e no Espírito de Profecia. Tá bom? Então a gente vai analisar isso juntos. Clênio, fica à vontade aí. Já temos já uma certa quantidade, vamos iniciar nosso estudo. Né? O pessoal que for entrando vai pegando, acompanhando o restante do estudo. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar? Então, oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Deus, por estarmos nesse momento, Senhor, nas primeiras horas desse dia, iniciando mais uma semana e iniciando em Tua santa presença. Te pedimos Tua bênção especial sobre o estudo nesse momento, Senhor, que o Senhor venha direcionar o Israel com Teu santo e sagrado poder e abra os nossos corações, Senhor, para o entendimento e a compreensão desta mensagem que é tão importante, tão essencial para os dias atuais. Que o Teu Santo Espírito venha parar sobre todos nós, que Teus santos anjos façam um muro de proteção diante de todos que estão envolvidos neste culto e que aqui unicamente a atmosfera do céu venha ser instaurada. Esses são os nossos pedidos e agradecimentos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Vamos lá então, né? Olha só. Esse assunto foi um assunto bem interessante, né? Nós estamos tratando dos assuntos que foi feito ali na enquete, né? Onde todos vocês que participam do grupo ali, aqueles que conseguiram votar, né, escolher os temas, então estou indo na sequência daqueles temas, tá? Escolhendo, né, os temas ali dentro daqueles que foram escolhidos. Hoje nós vamos começar a tratar sobre a vida no campo e o evangelismo nas cidades, tá? Uma coisa que eu posso dizer para vocês aqui já de começo em relação a esse assunto: as cidades precisam ser evangelizadas. Isso aí é certeza absoluta. Outra coisa também que já podemos chegar a algumas conclusões: é plano de Deus que o seu povo possa morar no campo. Então é plano de Deus que o seu povo possa morar no campo, tá bom? Então duas coisas importantes, duas conclusões importantes. A primeira é que o povo de Deus deve morar no campo. A segunda é que as cidades devem ser evangelizadas, tá bom? Então duas coisas já chaves aqui para a gente entender. Mas vamos ler alguns textos da Bíblia e durante estudo 1 e estudo 2, então vamos começar aqui a falar a primeira parte, depois no próximo encontro que vamos ter, normalmente estamos fazendo de 15 em 15 dias, né? Para a gente dar sequência na segunda parte, tá bom? Vamos lá então, olha só, vida no campo e evangelismo nas cidades. Se a gente analisar aqui algumas coisas, eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Olha só, o primeiro texto bíblico que vamos analisar voltando para Gênesis, né? É Gênesis capítulo 2, verso 8. Nós vamos trabalhar com os princípios, tá bom? Nós vamos trabalhar com os princípios que Deus deixou. Oi? A projeção? Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu projetar ela de novo. Só um minuto. Vamos ver agora. E tá aparecendo para mim. Tá aparecendo, né? Sim.
Perfeito. Acho que agora foi, né? Deixa eu voltar aqui. Isso. Certo. Bom, então acho que deve estar aparecendo para você, né, Clênio? A gente vai continuar aqui. Tá, né? Ótimo. Que bom, graças a Deus. Olha só então, irmãos. O primeiro texto bíblico está em Gênesis, tá? O que acontece aqui? Quando nós voltamos para Gênesis, nós aprendemos o plano que estava na mente de Deus, tá? Esse é o grande ponto aqui ao ler esse texto de Gênesis. No capítulo 2, o ser humano ele peca no capítulo 3. No capítulo 1, 2 e 3, 1, 2, né? É o momento da criação. O capítulo 1 relata a criação, e o capítulo 2 dá mais informação sobre o capítulo 1, ou seja, sobre a criação. Já o capítulo 2, o capítulo 3, melhor, nós vamos ver a queda do homem, o pecado entrando, né? Mas a gente está falando aqui do capítulo 2 ainda. Então, no capítulo 2, o que diz o texto? E plantou o Senhor Deus, aqui diz, um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, quando Deus ele criou o ser humano, Deus poderia facilmente, né, criar uma pequena cidade, né, uma pequena cidade com casas, prédios, tudo já urbanizado. Deus poderia ter feito isso de maneira bem simples, né? Apenas com um pensamento, Deus poderia criar tudo isso, com a palavra, né? Mas Deus não quis fazer dessa forma, tá? Deus, quando ele criou o ser humano, ele sabe, ele conhece o nosso organismo, ele conhece nosso cérebro, ele conhece as nossas reações, nossas células. Deus conhece cada detalhe do corpo humano. Então, sabendo disso, a formação do caráter, Deus sabe muito bem como o caráter deve ser formado, né? Como deve ser formado o caráter, o que precisa para o caráter ser formado da maneira certa. Então, sabendo disso, Deus criou então um jardim. Então, Deus pensou, né, em nós, no nosso caráter, no nosso desenvolvimento, em todos os aspectos que Deus deseja que o ser humano se desenvolva, né? Então, Deus pensando nisso, ele criou um jardim. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é essa aqui, tá? Quando Deus cria o homem, ele projeta tudo que o homem vai precisar. Primeiro, antes, né, de criar o homem, Deus cria a vegetação, né? Cria os animais para o relacionamento do ser humano com os animais. Deus cria ser humano e ser humano, ou seja, Adão e Eva, um casal, uma dupla missionária, né? Cria uma família. Então, tudo, e a alimentação, né? A comida que o ser humano, que o organismo humano vai precisar para desenvolver corretamente, para funcionar, né, corretamente. Então, eu queria que nós, né, pudéssemos gravar isso agora nesse começo, tá? Deus sabe o que está fazendo. Então, a gente pode falar várias coisas, pode questionar várias coisas, mas a gente tem que entender que quando Deus cria o ser humano, ele sabe o que está fazendo ao dar aquilo para o ser humano, a criar um ambiente, né, para o ser humano. Deus sabe realmente o que está fazendo. Então esse é o primeiro ponto, tá bom? Então Deus dá um presente maravilhoso para a família humana, né? A primeira família humana, seus filhos, seus servos. Deus dá um jardim. E aí nós vamos ler alguns textos aqui do Espírito de Profecia, tá? Eu vou trazer textos do Espírito de Profecia, assim, talvez textos que você já leu, textos que você não leu, textos novos, talvez que você nunca tinha visto, mas vai ser muito bom para a gente embasar, né, as nossas decisões, os nossos pensamentos em relação ao assunto. Então, só a Bíblia e o Espírito de Profecia para realmente dar o norte certo. Tá? O norte certo vem de Deus, né? E olha só o que diz aqui, ó, no livro Profetas e Reis, né? Profetas e Reis. Aí nós vamos ver nesse texto aqui que Ellen White, ela vai dizer algo muito interessante. Ela diz assim, ó, um lugar real e tangível. Um lugar real e tangível, o subtítulo, né, que ela utiliza. Ela diz assim, ó, na terra renovada, tá? No novo céu, na nova terra, né? Depois do milênio, tá? Quando nós vamos morar nessa terra aqui renovada, né?
Vamos voltar lá para o começo, né, para o Éden, lá no começo, para o jardim. E aí o que diz aqui? Ó? Na nova terra renovada, na terra renovada, os redimidos do Senhor, os redimidos, empenhar-se-ão em ocupações e prazeres que o que mesmo? Levaram à felicidade de Adão e Eva no início. Ó, para onde Deus vai nos levar? Para o início. Então vamos trabalhar, vamos mexer com a terra, vamos ter atividades que Adão e Eva tinham no começo. E o que mais? Será vívida a vida edênica. A vida edênica será real para os redimidos de Deus, né? A vida no jardim e no campo. No jardim e no campo. Ou seja, Deus não mudou. Deus não muda, tá? Deus não mudou o plano original dele. Então, o plano original de Deus ainda permanece. Vai nos levar novamente para o começo, do lugar que nós nunca deveríamos ter saído, tá? Então, na restauração do caráter de Deus no homem, transformar o caráter do homem, restaurar, dar o caráter dele para nós, um caráter que a gente nunca deveria ter perdido também. Então, nesse processo da salvação, isso é plano da salvação, tá? Deus restaurar a imagem dele no homem. Então, nesse processo, Deus restaura também a confiança que foi perdida, né? O homem, Eva, começou a desconfiar de Deus, achando que Deus estava privando ela de algo bom, né? E ela vai, come do fruto, peca contra Deus, Adão também. Ou seja, desconfiaram de Deus. Lúcifer no céu desconfiou de Deus. Adão e Eva também pecaram contra Deus. Mas Jesus proveu a salvação para o ser humano. E o que acontece? Nesse processo da salvação, Deus restaura a confiança nele. Nós confiarmos na palavra de Deus, ou seja, em Deus. Então, Deus não mudou, Ele quer nos levar e vai nos levar, em nome de Jesus, né, para a vida edênica novamente, tá? Para o começo. Então, nesse processo, irmãos, existe um processo de adaptação. Nós precisamos começar a acostumar com a vida futura, mesmo aqui nessa terra hoje. Então, olha que interessante. Agora, vamos entrar em uma parte da meditação Maranata, o Senhor vem. Ellen White, ela faz uns comentários aqui, traz orientações de Deus, né, inspirada por Deus. Olha o que ela vai dizer aqui. Ó. Primeiro a gente vai ler um texto que ela cita no livro de Mateus 24, verso 15 e 16. Diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, em visão ele viu. Aqui diz, no lugar santo, que ele entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Então, em Mateus 24, verso 15 e verso 16, Jesus ele está falando da destruição de Jerusalém, tá? Que aconteceu no ano 70. Mas essa profecia, ela está falando aqui sobre a desolação. No caso, ele fala, né, o profeta viu, né? Nesse caso, a abominável da desolação, né? Então, o que acontece? Nós estamos vendo aqui que quem estava envolvido com isso, quem estava atacando Jerusalém, né? Nós vamos ver que foi os romanos, né? Roma, no caso o exército romano na época, atacou, né? O Império Romano atacou Jerusalém lá no ano 70 e destruiu. Então o general atacou junto com seu exército e destruiu Jerusalém. Bom, quem estava envolvido nessa situação? Roma estava envolvido nessa situação, no ataque. Bom, e quem estava atento, dos discípulos que estavam atentos, os servos de Deus que estavam dentro de Jerusalém, que estavam atentos, eles fugiram. Fugiram em que momento? Antes de acontecer, mas também quando o exército atacou e eles simplesmente deram uma recuada, os judeus, eles resolveram atacar o exército romano e saíram de Jerusalém e foram atrás do exército romano para atacar o exército romano. Então, nesse momento, foi um momento que quando o exército romano recuou e alguns judeus tentaram atacar, outros judeus fiéis, tementes a Deus, que estavam atentos à profecia, eles simplesmente aproveitaram e fugiram da cidade, fugiram nesse espaço de tempo
e foram para os montes. E aí o que aconteceu? Esses que fugiram e conseguiram sair de Jerusalém, nesse pequeno espaço de tempo, eles conseguiram se salvar. Por quê? Porque o exército romano voltaram com toda a fúria contra os judeus e destruíram os judeus. E o templo, que eles não queriam destruir, um dos soldados atirou uma flecha para o templo e queimou o templo também. E destruiu Jerusalém completamente. Ou seja, os que estavam atentos à profecia conseguiram escapar e foram para as montanhas e se salvaram, em resumo. O que Deus está ensinando com isso? Ellen White traz esse texto, e aí a gente vai ver algo interessante. Ela vai comentar aqui, ó. Não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelo exército romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação o poder do decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós, povo de Deus, nos últimos dias, né? Será então o tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores. E olha, a gente vai entender isso aqui, menores, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Esse texto aqui é um texto que gera muita dificuldade para algumas pessoas. Não porque ele seja um texto difícil, tá? Mas algumas pessoas elas ficam assim em dúvida. Será que temos que sair somente quando o decreto dominical ser promulgado? Que ela está falando que quando o decreto for promulgado, né, quando realmente o cerco acontecer para nós hoje, o povo de Deus, né, Israel espiritual, aí é o momento de fugir das cidades grandes para as cidades menores e daí já para o campo. Mas o que acontece? Ela está falando aqui de uma situação já crítica, uma situação já final, onde o decreto dominical saiu, né? Então, nesse momento aqui, não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que fazer. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Aí nós vamos ler outros textos e nós vamos entender esse texto. Primeiro, esse texto a gente vai ver que ele é um texto que está mais aplicando, né, para a situação crítica no final, onde algumas famílias, algumas pessoas estão ainda na cidade, morando, trabalhando, estão em atividades, em cidades grandes, em cidades que deveriam, as pessoas, os servos de Deus já deveriam ter saído, mas alguns não saíram. Como um ato de misericórdia, Deus ele ainda dá uma oportunidade para essas famílias saírem na época que o decreto dominical sair, ser promulgado. Então, o momento último, vamos dizer assim, basta, né? Não tem mais o que fazer. Se sai agora, não consegue mais. Bom, esse é um texto aplicado para esse momento da história. Agora, o que acontece? Deus tem orientação para que o seu povo saia antes? Sem dúvida, tem muita orientação e vocês vão ver. Claro que eu não vou conseguir trazer todas elas, né? Porque é bastante texto. Mas eu vou trazer alguns aqui para vocês terem uma ideia. Vamos avançar e já vamos analisar esses textos aí. Olha só. Então, Deus está apelando para o seu povo sair da cidade antes do decreto dominical, tá? Antes do decreto dominical. Com que objetivo? Aí nós aprendemos lá em Gênesis que Deus sabe o que é melhor para o ser humano. Para desenvolver o caráter, para desenvolver uma vida espiritual sólida, mas, e ao mesmo tempo, conseguir evangelizar de maneira efetiva, de maneira consagrada, né, as cidades. Então, morar no campo e evangelizar as cidades. Mas olha só a questão aqui de sair das cidades antes do decreto dominical. Tá? Olha o que diz aqui, ó. Apelo para abandonar as cidades. Né? Os perigos da cidade. Ele te diz assim, ó, poucos conhecem a importância de evitar, quanto possível, todas as associações contrárias à vida religiosa. Ao escolher seu ambiente, onde vai morar, né, poucos tornam a propriedade, né, espiritual, no caso, poucos tornam a prosperidade espiritual sua primeira preocupação. Tá? Poucas pessoas pensam na vida espiritual como algo
mais importante do que a vida financeira. Então, muitas pessoas estão preocupadas com a vida financeira, né? Então, e aí procuram um lugar onde vão ganhar dinheiro para manter a família. Esse é um pensamento. Entretanto, todavia, a vida financeira, ela não é em primeiro lugar. A vida financeira, ela tem seu lugar. Mas a vida espiritual, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, isso aí é em primeiro lugar. E as demais coisas que entra a parte financeira. Deus vai acrescentar. Deus vai dar aquilo que a gente realmente precisa. Ou seja, quando aqui a orientação é que muitos não se preocupam em colocar a vida espiritual, né, na frente da vida financeira. Então a maioria preocupa mais na vida financeira e a espiritual vai acontecendo. Então isso não é o ideal, não é o plano de Deus que a gente faça isso. Então, ou seja, os perigos da cidade, o ambiente, as associações negativas, isso não significa que você não deve pregar para as pessoas que estão num caminho errado. A gente deve sim, e é essa a nossa missão. Entretanto, aqui está falando de você morar, de você estar convivendo constantemente em um ambiente onde, em roda de escarnecedores, um exemplo, como a Bíblia diz, né? E você está se alimentando dessa influência negativa. Aí é outra coisa, tá? Então, vamos avançar e vamos compreender melhor mais esses textos aqui. Ainda falando sobre os perigos na cidade, Ellen White ela continua falando, os pais vão com a família às cidades, porque imaginam ser mais fácil obter aí subsistência do que no campo. Então as pessoas falam, no campo é muito difícil, lá na cidade eu consigo ganhar mais dinheiro para poder manter minha família, né? Esse normalmente é um dos pensamentos. Mas ela está dizendo aqui, ó, os filhos, no caso os filhos dessa família, né? Os filhos nada tendo que fazer quando não se acha na escola, recebem educação de rua. Então as crianças, os pais estão ganhando dinheiro, estão trabalhando, e as crianças estão sendo educadas por quem? Por um terceiro, né? Por um professor, por os colegas, pela educação de rua. Tá? Ellen White usa esse termo, é um termo bem interessante. Educação de rua. E ela diz mais aqui, ó. Adquire, no caso as crianças, más companhias, hábitos de vícios e desenfreamento, não tem controle, vai se alimentando, vai sugando tudo, né, que vem pela frente. Então essas crianças aprendem vícios, né? Por quê? Porque a influência é muito forte, né, de toda parte. Vocês sabem que a cidade tem influência de tudo que é forma, né? E continuando, ela diz assim, os pais veem tudo isso que está acontecendo, né? Mas requer sacrifício corrigir-lhes os erros. E ficam onde estão. Até que Satanás toma inteiro domínio de seus filhos. Ó, Satanás toma inteiro domínio dos filhos. Por quê? Porque os pais acham muito sacrifício, largar tudo, né? Se programar, se organizar, em todos os aspectos, financeiro, todos para poder fazer essa migração para o campo, né? Nós não devemos ir para o campo de maneira desorganizada, né? Não é isso. Deus vai orientar que a gente tem que se organizar, se preparar. Então, mas muitas pessoas não querem fazer esse processo de se organizar, de se preparar, de orar, pedir para Deus abrir o caminho, né, para ir para o campo. Então, acha muito sacrifício essas coisas, né? Abandonar o bom serviço, bom emprego, bom salário. Mas aí vem um grande perigo aí. Satanás se aproveita da situação, como a gente está vendo no texto, para ganhar os filhos desta família, né? Então muitos casais, muitas famílias perdem os filhos e depois não sabem por quê. Mas a gente ia na igreja, a gente era matriculado na escola sabatina, a gente fazia tudo, o menino respondia a lição, e sei o quê. Mas a influência da falsa educação, que é muito ministrada na cidade, é muito forte, gente. É extremamente forte. As pessoas são atingidas e nem percebem. Mas olha só, é melhor sacrificar, Ellen White diz, é melhor sacrificar toda e qualquer consideração mundana
do que pôr em risco as preciosas almas confiadas ao vosso cuidado, os filhos, né? Essas crianças, né, serão assediadas pelas tentações e devem ser ensinadas a enfrentá-las. Mas é nosso dever cortar qualquer influência, romper com todo hábito, quebrar todo laço que impedir de, em vossa família, vos entregardes a Deus de maneira mais franca, positiva e sincera. Ou seja, deve-se tomar uma atitude. Os pais precisam tomar uma atitude para não perder os filhos. A cidade é um lugar ideal para perder os filhos, tá? Em outras palavras, se você quer perder os seus filhos, então a cidade é o lugar ideal, porque lá tem as influências que vão, né, fazê-los pegar outro rumo, coisas que vão, né, atrair a sua mente, suas mentezinhas pequenas, né, que estão sendo formadas ainda, caráter, estão sendo formadas essas crianças. Então, para elas, a cidade é um lugar ideal para se afastar de Deus, né? Em outras palavras. Bom, gente, isso aqui é bem profundo, bem interessante. Nós vamos avançar um pouquinho mais. E olha só, ainda no livro Vida no Campo, olha o que Ellen White diz aqui, né? Vantagem do campo. O campo tem vantagem? Tem vantagem. É fácil morar no campo? Não é fácil morar no campo, tá? É preciso o quê? Sacrifício. Outra coisa importante, tá? Tudo que Deus pede na Bíblia, e no espírito de profecia, exige morte do velho homem. Exige sacrifício, tá, gente? Tudo. Isso é importante. Tinha que ser assim. Por quê? Porque a natureza humana, ela precisa morrer para que Cristo possa viver. O velho homem tem que desaparecer e Cristo reinar no coração da pessoa. Então, tudo que Deus pede é para isso, é para acontecer isso. Então, a vida no campo é um vamos dizer assim, dos instrumentos fortes que Deus tem para moldar o caráter de um ser humano. Porque você vai trabalhar com a terra, você vai trabalhar vai cuidar do sítio, vai plantar, vai depender de Deus, você vai orar para plantar, preparar a terra, para colher o fruto. Você tem que deixar Deus guiar, como o povo de Israel, que era alimentado e sustentado por Deus, principalmente pela agricultura, né? Então, o que nós aprendemos do povo de Israel? Deus cuidou, Deus sustentou, Deus alimentou, Deus guardou eles. E nos momentos mais difíceis, Deus mandou o quê? O maná. Deus deu uma dieta saudável para eles. Eles tinham os alimentos, né, que eles traziam para o santuário, as ofertas. Bom, ou seja, Deus sustentou o povo dele. Não é diferente, Deus não mudou. Então a vida no campo não é uma vida simples, é uma vida de abnegação, é uma vida de renúncia e uma vida de fé, confiança em Deus, sabendo que o plano de Deus é melhor e que aquelas dificuldades que existem faz parte do plano de Deus, da educação de Deus para transformar e salvar a gente, tá? Então uma vida fácil, uma vida ociosa, isso você encontra na cidade. Mas no campo não é assim. O campo é para moldar o nosso caráter, salvar a gente mesmo, tirar as arestas ruins do nosso caráter. E aí Ellen White ela fala algo interessante aqui, ó. Um pedaço de terra é um lar confortável, né? Então é necessário um pedaço de terra, um lar confortável. Olha o que diz: sempre que possível, é dever dos pais estabelecer lares no campo para os filhos. Vamos analisar uma coisa. Sempre que possível, né? Essa palavra sempre que possível é bem interessante. Essa frase aqui, né? Por quê? Porque nem sempre, tá? Nem sempre, algumas famílias já têm condições de ir para o campo. Algumas têm condições mais rápido. Outras precisam ainda se preparar melhor, ter condições para isso, né? Então é um processo de fé, de oração, de buscar, de dar passos, de ficar atento à condução de Deus. Então tem famílias que vão mais na frente do que outras, porque tem condições de ir mais rápido. E tem outras que não têm condições de ir mais rápido. Eu vou achar o texto de Ellen White, eu não coloquei ele aqui, mas Deus me fez lembrar ele agora, que tem um texto, Ellen White, Deus, né, falando através de Ellen White, tem um texto que ela diz que tem pessoas, tem famílias, né, tem pessoas que não conseguem ainda sair da cidade para o campo, tá? Mas são pessoas fiéis, temente a Deus, dedicados, filhos de Deus.
mas não consegue ainda sair. Então o que Deus diz? Não consegue, não porque elas não querem, tá? Elas querem sair, elas estão lutando e orando por isso. Mas entretanto não deu ainda. Então essas pessoas aí, Deus fala, Elimate fala, né? Inspirada por Deus, que Deus dá graça. Deus dá graça para essas famílias que não conseguiu ainda sair da cidade para o campo. Então Deus derrama a graça e protege elas. Tá? Isso foi muito bom. Eu tenho encontrado esse texto para a minha vida, foi muito bom, porque Deus sabe a situação de cada um. E Ele vai ajudar essas pessoas a dar o passo. Mas enquanto isso não acontece, Ele protege essas pessoas fiéis e ora, que busca, que está com Deus, né? Então, sempre que possível, faça isso. Né? Enquanto não deu, se mantém fiel a Deus e vai orando para que Deus abra a porta para você ir para o campo. Olha só o segundo texto que ela traz. Ó. Pais e mães que possuem um pedaço de terra, esse texto é bem conhecido. O que diz aqui? Um pedaço de terra e um lar confortável são reis e rainhas. Reis e rainhas são aquela família, né, que tem um pedaço de terra e um lar confortável no campo, né? Um lar confortável no campo. São reis e rainhas, tá? São ricos e não sabem, né? Olha só. Não considereis privação, último texto. Não considereis privação, né? Quando forem chamados a deixar as cidades e mudar para o campo. E o que mais? Há ali ricas bênçãos à espera de que delas se apropriem. No campo tem ricas bênçãos, que nós devemos nos apropriar dessas ricas bênçãos do campo. Outra coisa importante desse texto aqui, não considerar privação. Quando Deus chamar, está na hora de sair da cidade e ir para o campo. Deus vai fazer um chamado para cada um de nós. Existe um chamado geral, né, que é a mensagem de vida no campo, e tem o chamado individual para cada família que Deus vai fazendo conforme a vontade dele. Deus vai abrindo portas, vai dando condições, vai mexendo. Deus vai mexendo nas coisas para as famílias conseguirem fazer o que ele deseja. Então, quando isso chegar para você, não se sinta privado. Não, o que eu vou viver? Como é que eu vou fazer? Se Deus está chamando você para sair agora, um exemplo, então Deus te deu condições para isso, está tudo organizado, então não pense duas vezes, né? Ore a Deus, pede forças e dá o passo com muita sabedoria, analisando tudo. Não vai comprar qualquer propriedade, né? Não vai fazer qualquer negócio, tá? Outra coisa, a gente vai trabalhar na questão de a compra da propriedade, tá? A gente vai trazer um tópico mais para frente sobre a questão de compra de terreno. O que Deus fala sobre a questão de comprar o terreno? Quais devem ser os critérios, né? Isso aqui é bem interessante também. Então, mas assim, você tem que se organizar agora, orar, pensar, estudar sobre isso, ver informações sobre isso. Tem muitos cursos sobre vida no campo. Pessoas que nem são adventistas, que dão cursos para que você consiga comprar um bom terreno, possa viver no campo, o que fazer no campo, como produzir no campo, como comer no campo, como viver bem no campo. Tem pessoas que não são cristãs e elas estão ensinando isso assim fortemente, coisas que nós deveríamos estar fazendo faz tempo. Tem pessoas que não conhecem a Deus, não são adventistas, elas estão lá na frente já. Bom, uma coisa é certa, então não considerar privação, né? Bom, vamos avançar mais um pouquinho para a gente aproveitar o tempo. Olha só, ainda na meditação Maranata, olha só o que Deus traz para nós aqui. As cidades, elas vão cada dia mais, já está, né, mas isso vai aumentar. Nós vemos constantemente coisas terríveis acontecendo na cidade, mas olha o que Deus diz aqui, ó. Não era desígnio de Deus que seu povo se aglomerasse nas cidades, amontoados entre terraços e cortiços. Vamos parar aqui por enquanto e analisar essa primeira parte. Primeiro, não era desígnio de Deus, não era plano de Deus, desígnio de Deus, objetivo de Deus, né? Que o seu povo se aglomerasse nas cidades, né? O povo de Deus se aglomerou nas cidades. Bom, outra situação que a gente pode analisar da Bíblia, que foi quando Ló ele escolheu a campina, né? E foi montando a sua tenda
devagarzinho, devagarzinho, de repente estava dentro de Sodoma e Gomorra. Estava lá, né? Dentro daquela cidade ímpia. Uma família do povo de Deus estava lá dentro. É um lugar extremamente terrível. Vocês viram lá, vocês conhecem a história de Ló, né? Aonde as suas filhas se perderam, aonde a sua esposa se perdeu, aonde quase ele se perdeu, né? Ó. E aí também tem a questão, vocês viram, né? Como era a cidade. O homossexualismo era muito forte naquela cidade, como vocês viram lá, né? Os homens querendo ter relações com os anjos. Então, olha que terrível o ponto que chegou. Então, será que estamos diferentes hoje? Será que nós estamos dentro de uma Sodoma? Então, o que fazer diante disso? Né? Orar e pedir para Deus nos tirar. Deus enviou os anjos para tirar ele de lá? Enviou. Deus abriu portas para Ló sair de lá? Abriu. Ele se demorou? Se demorou. Deus teve misericórdia, teve que pegar na mão. Teve. Então, essa é uma história para a gente, né, entender o que vai acontecer nos últimos dias, o que a gente deve evitar, né? Fugir dessas situações complicadas. Então, ou seja, não era plano de Deus, não era desígnio de Deus que o seu povo se aglomerasse nas cidades, amontoando-se em terraços e cortiços, né? Gente, queria que vocês pudessem entender o que eu vou falar agora. Então, educar um filho em um ambiente, vou dar um exemplo aqui. Eu já morei em uma favela, né? Eu já morei em uma favela. Em São Paulo, né? Não sei quem é que mora aqui em São Paulo, mas já morei. E não é simples morar lá. Hoje eu não moro mais, eu moro em Santa Catarina. No interior aqui, mais uma cidadezinha do interior, médio interior, que é aqui no extremo oeste, no oeste de Santa Catarina. Aqui é um pouco mais tranquilo, mas ainda é uma cidadezinha que não é tão pequena assim não. Mas assim, perto do lugar que eu morei, né, na favela, eu fui criado na roça, tá? Na roça. Meu pai era vaqueiro, 10 filhos, minha família, a gente foi criado no meio de animais, correndo para o mato, sem camisa, de chinelo, aquela vida de criança, de roça mesmo. Eu tive essa infância minha. Até os 10, 11 anos, mais ou menos por aí. Bom, ou seja, morando em uma favela é totalmente diferente. Em uma cidade, né? Mas falando da favela em si, o que acontece? Criminalidade, né? A gente ouvia tiros, morte, pessoas morrendo assim do lado da casa, né? Minha mãe presenciou cena de uma pessoa sendo assassinada. Então, todas essas coisas, para a mente de um ser humano, como é que fica, hein? Vê uma criança, um exemplo. Então, vocês estão entendendo o que Deus está nos dizendo aqui, né? Então, não era plano de Deus que o povo se presenciasse essas coisas, vivesse vendo isso, né? Bom, no princípio, aqui diz assim, Ellen White diz, no princípio, Deus, né, colocou nossos primeiros pais num jardim, que a gente já havia comentado e aqui está dando ênfase, né? Em meio das belas cenas e dos atraentes sons da natureza. E deseja que os homens se deleitem hoje em dia com essas cenas e sons. Deus não mudou. Hoje, Deus quer que a gente se deleite, né, com essas cenas e sons do que mesmo da natureza. Por que Deus ele se importa tanto que a gente tenha contato com a natureza? Porque o nosso organismo, o nosso cérebro, até os nossos olhos, nossa visão melhora, o ar é diferente. Tudo funciona melhor quando você está dentro de uma floresta, por exemplo, dentro de um sítio, né? Quando você visita os parentes no sítio, né? Fica lá no final de semana, e aí você percebe que você é melhor. É bem melhor do que na cidade. O som é diferente, os pássaros cantando, acorda com os passarinhos cantando na janela, o galo cantando, o cachorrinho latindo. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas na cidade é o quê? Tum, 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 né? Som, música, ninguém dorme de madrugada. Terrível isso. Vocês estão entendendo a diferença? Então, ou seja, esses sons que Deus quer pra gente, essas músicas, não quer, não é isso. Mas o som da natureza, os pássaros, o vento, a chuva, isso tudo para nos preparar em comunhão com Deus. Para quê? Para a gente ficar só lá desfrutando dessas bênçãos? Não é isso. Para que vocês se preparem para evangelizar a cidade mais perto, o campo missionário mais perto, que é a cidade mais perto. E também seus vizinhos ali do sítio, né? Então, não vida ociosa. A vida no campo não é ociosa. É uma vida ativa, né? Ativa, como também vai ser na Nova Terra. E lá é muito melhor, né?
A gente não vai ter cansaço, aqui a gente vai ter cansaço. Lá não vai ter dor, aqui a gente tem dor. Mas aqui a gente já aprende, né, como é que é o ritmo da nova terra, né? Agora, olha só que interessante. Ele vai te diz assim, ó, foi-me revelado que as cidades, aqui diz, se encherão de confusão. Isso já está aí, né? Violência e crime, está cheio. E que estas coisas aumentarão até o fim da história da terra. Aumentarão. Então, com certeza, né? Absoluta. Agitação nas cidades ainda. Ela continua e diz, é tempo de nosso povo, povo de Deus, né? Tirar suas famílias das cidades. É o que mesmo? É tempo. É tempo. Ou seja, chegou a hora. E quando ela escreveu isso, gente? Faz muitos anos, não faz? Muitos anos. Só para ter uma ideia, Ellen White morreu em 1915. Né? 1915 foi a morte dela. E ela escreveu isso muito mais, bem antes da sua morte. Então nós estamos em 2025. E ela diz, naquela época, é tempo de nosso povo tirar suas famílias das cidades, levando-as para localidades mais retiradas. Do contrário, muitos dos jovens e também muitos de mais idade serão enredados e apanhados pelo inimigo. Apanhado pelo inimigo. Quem? Os idosos, os mais jovens, as crianças, ou seja, todos que não se cuidarem, que estiverem se envolvidos, engajados dentro dessas cidades, com certeza a espiritualidade não desenvolve como deveria desenvolver. E aí, olha o risco, né? Está correndo risco, essa é a verdade. Aqui diz, sai das cidades, sai das cidades. É um apelo, sai da cidade, né? Sai da cidade. É a mensagem do Senhor que me foi dada. Só esse texto aqui já a gente poderia descansar e dizer, realmente, temos que sair, né? Então, Deus está dizendo, ele vai ser usada por Deus, né? Deus está dizendo para sair da cidade. Mas sair como? Aí a gente está aprendendo, não é de qualquer jeito. Tá? Organização, oração, planejamento e ver Deus chamar o momento de sair. E Deus diz, sai da cidade. Essa é uma mensagem geral. E aí Deus vai trabalhar com cada um, conforme você vai se preparando e vai querendo, Deus vai conduzindo, né? E aí, na hora certa, Ele vai te dar o caminho ali, abrir o caminho para você, para todos nós. Ela diz mais, né? Ninhos de iniquidade. Iniquidade é transgressão da lei, é pecado. Um ninho de pecado, um ninho de transgressão da lei. As cidades, né? E diz aqui, ó, as cidades estão cheias de tentação. Muita tentação, né? Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira, tá? Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. As crianças e os jovens devem ser cuidadosamente guardados, devem ser conservados, afastados de todos dos focos de iniquidade que se encontram em nossas cidades. Manter o que mesmo? Conservados, afastados. Devem ser conservados, afastados dos focos de iniquidade que se encontram em nossas cidades. O jovem, a juventude, a nova geração. Gente, como está a nossa nova geração? A juventude de hoje. Desde criança, juvenil, adolescente, né? Toda a juventude da igreja hoje. Como é que estão esses jovens, né? A maioria desses jovens estão se empenhados em que? Redes sociais. Elas estão empenhadas em que? Tecnologia, né? Inteligência artificial. Então, e a Bíblia? E o Espírito de Profecia? Olha só que situação. Então, esses jovens não estão preparados para a crise final. A nossa juventude não está preparada para a crise final. Sabia? Não está preparada. O que fazer diante disso? Os educadores, né? A liderança, a família, né? Todos devem se empenhar para ajudar esse jovem a se preparar para a crise final. Então, deve ser feito programas, atividades que possam ajudá-los a desenvolver um caráter semelhante ao de Jesus Cristo. Então, as famílias, né? Deus fala muito em relação às famílias aqui, porque é uma atitude familiar, né? Tanto individual como familiar, de sair da cidade para o campo. Outra coisa importante, as cidades estão cheias de tentação, né? A gente viu isso. E olha o que diz aqui, ó. Uniões trabalhistas e truques. Aí eu fui pesquisar um pouquinho,
para a gente ver o que significa isso. Primeiro, o que significa trust, né? É uma união de empresas para controlar um mercado, tá? Uma união de empresas que controla o mercado. Controle, domínio, tá? União trabalhistas é um pouco mais conhecida, né? União trabalhistas são organizações formadas por trabalhadores para defender seus interesses coletivos, buscando melhorias salariais, né, e de condições de trabalho através da negociação ou empregadores, né? Ou seja, são organizações que dominam, né? Que têm domínio sobre mercados, sobre empresas, sobre trabalhadores. Elas estão à frente, né? Elas estão, vamos dizer assim, lutando pelas essas causas, né? Mas aí, olha só aqui, ó, a orientação de Deus, né? O que Deus fala sobre isso? Os sindicatos serão dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo, tá? E aí o que acontece? Essas organizações, né? Elas estão tendo domínio, tá? Controle, e elas realmente são, Deus aqui traz orientação de que elas serão instrumentos, né? Nesse caso, os sindicatos aqui, dentro dessas organizações, né? Serão instrumentos para oprimir o povo de Deus, tá? Para oprimir, instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia para o povo de Deus, um tempo de angústia, de perseguição, né? Como nunca houve desde o princípio do mundo. Então, se tivermos empresas, negócio e tudo mais, pode ter certeza, vai chegar um momento que você não vai ter condições mais de tocar isso para frente. Então, se prepare, se organize enquanto é tempo, para que você consiga, né, fazer a migração da cidade para o campo de maneira, não nesse momento de crise, né, onde você não vai ter muita condição de fazer muita coisa, não. Então, enquanto você tem condições e liberdade, está na hora de se preparar, de se organizar para dar o passo, né, para morar no campo. Olha só que interessante aqui, ó. Olha só a questão aqui, ó. O grupo dominical está se fortalecendo em suas falsas pretensões, e isso significará opressão aos que decidem observar o sábado do Senhor. Devemos ter cuidado de não nos colocarmos no lugar em que se torne difícil a nós e nossos filhos guardarmos o sábado. Então, a orientação de Deus é que a gente não se coloque, né, em lugares que vai dificultar a guarda do sábado para você, sua família, seus filhos, né? E aí isso é a orientação na vida no campo. Esse é o livro Vida no Campo. Então, as cidades, né, cada dia mais vai ficar muito mais complicado guardar o sábado dentro da cidade, tá? Dentro das cidades. Então, tudo isso é para nos ajudar a guardar a lei de Deus, né? A vida no campo é uma bênção de Deus para que a gente consiga desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo, guardando a sua lei e evangelizando as cidades a partir do campo, tá? Esse é o ponto-chave. Mais um pouco apenas. Olha o que diz aqui, ó. Um apelo de Deus, né? Apelo para abandonar as cidades. Deus faz o que mesmo? Um apelo, tá? Um apelo. Em lugar da cidade apinhada, buscai algum ambiente afastado onde vossos filhos possam estar, tanto quanto possível ao abrigo das tentações, protegido das tentações, né? E ali preparai-os, educai-os de modo a se tornarem úteis. Educar essas crianças no campo para ser úteis, né? O profeta Ezequiel assim enumera as causas que levaram ao pecado e destruição de Sodoma. Por que Sodoma, Gomorra foram destruídas, né? Soberba, fartura de que mesmo? De pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Olha só como o profeta viu em visão a situação de Sodoma e por que ela foi destruída, né?
Ezequiel 16:49. Todos os que querem escapar da condenação de Sodoma devem fugir do procedimento que trouxe os juízos de Deus sobre aquela ímpia cidade. Então, a cidade traz o que? Proporciona o que? Soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade, tá? As pessoas não querem ajudar os necessitados, né? Estão pensando apenas em si. Tudo isso a cidade ela proporciona, né? Esse desenvolvimento dessas coisas ruins, tá? Ou seja, é uma orientação de Deus porque Sodoma foi destruída. E aí, então, meus queridos irmãos, nós chegamos a algumas conclusões até agora, tá? Nós vamos dividir essa aula em duas partes, ou até três, se for necessário. Mas hoje nós queremos refletir juntos aqui, vamos refletir juntos, sobre o plano ideal de Deus até agora, nós estamos vendo, que é realmente a vida no campo. Deus criou o ser humano e sabe como o ser humano deve funcionar da maneira certa. Como o nosso organismo, nosso cérebro, nosso caráter é desenvolvido da melhor maneira possível. Vida no campo é a melhor maneira. Não só vida no campo, tá, gente? A gente vai entender aqui, estamos aprendendo, que a vida no campo é um ambiente ideal. Mas o que? Se você vai para a vida no campo, mas não tem uma reforma de saúde, tá? Não tem uma reforma, um exemplo, do vestuário, da saúde, da música, um exemplo, né? Se continua ouvindo músicas dançantes, né? Se você continua se alimentando de maneira que Deus tem mostrado que não é o que Ele planejou para nós, você está entendendo que não é só vida no campo. Vida no campo é uma das partes sagradas, mas tem um conjunto de coisas, tá? Um pacote de coisas importantes para transformar a nossa vida, que são ferramentas que Deus utiliza para transformar o nosso caráter, porque no céu o ambiente é outro. Então, por isso que santificação é uma adaptação para o céu. Santificação é uma adaptação para o céu. Então, todo o processo aqui que Deus tem dado para nós, quer que a gente viva, né, com a ajuda dele, é para nos preparar para o ambiente do céu e também da nova terra. Então, hoje nós estamos aprendendo que a vida no campo é um plano de Deus e que o evangelismo nas cidades é plano de Deus também. Mas evangelizar a cidade sem precisar morar nela. Evangelizar a cidade a partir do campo. Ou seja, e outra coisa importante, é um meio que Deus tem para preservar a família, para que a família não se perca em meio a esse ritmo, né? Esse ambiente da cidade, onde proporciona coisas negativas para a formação do caráter, né? Então, nós vimos aí o exemplo de Sodoma e Gomorra também, e é o plano de Deus, né? Deus está fazendo um apelo. Então, até agora, nós estamos aprendendo isso. Então, sabendo disso, nós vamos guardar no coração o que nós aprendemos hoje, tá? E no próximo encontro, nós vamos dar uma continuidade, e vocês podem fazer perguntas, tá? Eu vou dar um tempinho aqui para ver se vocês conseguem, se alguém queira fazer alguma pergunta. Nós temos 5 minutinhos, tá? 5 minutinhos, estou acompanhando aqui para não prolongar, né? E também a gente vai utilizar esse tempo que o Google Meet dá para nós de 1 hora. Tá bom? Uma pergunta. Eurides, pode falar, Eurides. Tem como deixar salva essa live? Então, o cliente está gravando, perfeito, e aí tá ótimo. Aí depois ele vai colocar à disposição da gente. Outra coisa importante, tem um site da escola, a escola tem um site da escola, tá? A gente vai colocar aí o cliente talvez possa colocar o site da escola aí no grupo, aonde eu estou colocando aulas lá, tá? Aulas para vocês terem condições de ter o material lá também. Você procura dentro do site, vai chegar nas aulas. Aí vocês vão ter lá algumas aulas, tá bom? E essa aqui também vai estar lá. E a gente vai tentar, se Deus quiser, gravar assim algumas aulas, né? Para ficar fácil para vocês acompanharem. Gente, isso aqui é muito importante, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Aí então a gente orar para encerrar? Alguma pergunta? Alguma colocação? Eu acabei de colocar aí no grupo aí o site da Escola de Missão Global aí,
Para quem quiser ter acesso aí aos materiais, aos conteúdos, né, já está lá no site. Perfeito. Ótimo, Clênio. Muito obrigado, Deus te abençoe, viu? Gente, então vamos fazer assim. Vamos guardar o que nós aprendemos hoje, tá? E nós vamos dar continuidade no próximo encontro. Vocês não percam, tá? Que aí é uma continuidade, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as orientações de Deus para a compra de um terreno, um exemplo. Né? Quais são as orientações de Deus. Outra coisa importante que vamos ver é a questão de como ter, talvez porque é muita coisa, né? Senão a gente poderia falar bastante coisa sobre a questão do plantio, né? Como sobreviver, como ser autossustentável no campo, né? Como o que fazer, quais são os passos. Isso aí é muito importante. Outra coisa também que poderia ser explicado e falado, como evangelizar, que é o caso que eu vou trabalhar bastante também no próximo encontro, como evangelizar a cidade a partir do campo, tá? Não tem segredo, mas Deus vai trazer orientação para nós, para a gente dar os passos certos, tá bom? Gente, olha só, então vamos encerrar aqui, eu vou fazer uma oração, desde eu agradeço a você que já estava aqui, os que chegaram agora, tá bom? Esse material vai estar disponível para vocês, e logo logo vai ter o vídeo também, para vocês se acompanhar o que vocês estão vendo aqui, tá bom? Gente, aqueles que não pegou o começo aí consegue ver pelo vídeo, né? E no próximo encontro a gente continua na segunda parte. Vamos fazer uma oração então? Vamos fechar os olhos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer pelo estudo de hoje. Continua nos ajudando, nos dê força para dar os passos e condições para ir para o campo. Com a ajuda do Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, tá bom? Que Deus ilumine a vida de vocês. Amém. Um ótimo dia para todos, uma ótima semana. Que Deus abençoe a todos. Grato pela presença de todos aí. E que no próximo estudo, né, daqui a 15 dias, venhamos ter mais pessoas, né? Compartilhem o link com o vídeo, né? Incentive as pessoas a estudarem cada vez mais, que isso é muito bom, né, para a nossa aproximação para com Deus e crescimento espiritual. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia. Amém. Obrigado. Amém. Deus abençoe, gente.